Olá, está no ar mais uma edição da sua TV Anante. Nosso tema hoje está muito interessante, pois vamos conversar sobre risco operacional das empresas quando não atuam na prevenção dos passivos trabalhistas. Para isso, trouxemos dois participantes. Nossa tela será aberta aqui agora. Dr. Gunther Guirado tem doutorado e mestrado em engenharia biomédica. É especialista em medicina legal e perícias médicas, bem como medicina do trabalho. Ele estagiou em Medicina do Trabalho pela Universidade de Nápoles, lá na Itália. Fez MBA de Gestão em Saúde, pós-graduado em Saúde Mental do Trabalho. Tem experiência em empresas nacionais e multinacionais de culturas francesa, americana, japonesa e sueca. Também é coordenador e professor de pós-graduação pela Universidade de Taubaté. É perito judicial trabalhista civil por longos anos e atualmente perito assistente técnico pela GMPG, consultoria em perícias. Também recebo com muita satisfação Dr. João Azeredo. Ele é casado, tem 2 filhos, é psicólogo com especialização em psicanálise lacraniana, com sólida carreira de mais de 20 anos na área de recursos humanos em multinacionais em diferentes segmentos. Dentro da trilha da carreira, atuou com grande foco de cultura organizacional e relações sindicais. Teve a oportunidade de atuar em grandes projetos de desenvolvimento industrial no Brasil, África e França. Atualmente é diretor de recursos humanos na América do Sul em uma multinacional. Vou dar meu primeiro boa noite aos nossos participantes, começando pelo Dr. João. Boa noite, Dr. João. O que representa estar participando de mais uma edição da TV Anante? Boa noite, Valdir. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Por que existe o risco operacional para empresas que não atuam na prevenção de passivos trabalhistas? Normalmente a gente vai ver isso lá na ponta, a pontinha do iceberg, que já é o final da relação praticamente com o profissional, aonde a empresa já está sendo autuada por algum órgão fiscalizador, aonde tem um processo trabalhista contra a empresa, aonde esse funcionário já não está produzindo da forma que é esperado, que se espera. Isso também vai aparecer nas mobilizações sindicais, vai aparecer em doenças ocupacionais, vai aparecer em acidentes do trabalho e a imagem da empresa frente a toda a população, que hoje a imagem é uma coisa muito forte, muito marcante. Então, falar desse passivo trabalhista, a gente tem que entender um pouquinho mais desse sujeito. Esse sujeito que tem um nome, e quando a gente fala de passivo trabalhista, ele vira uma cifra. O custo que ele gerou para essa empresa, o impacto negativo que repercute dentro dessa empresa. Então, esse é um profissional que entra na empresa, tem a cultura dele, vai se adequar, vai se ambientar nessa empresa, e daí ele tem os primeiros choques culturais para ele se adaptar. Se essa empresa tem procedimentos adequados, tem uma cultura de trazer e ter empatia com esse funcionário, um processo de integração adequado, isso é extremamente positivo para esse sujeito. Mas nem sempre é assim. Esse sujeito vai ter esses primeiros momentos de adequação a essa cultura e é um sujeito social, quer ser ouvido, quer pôr o ponto de vista dele, quer que as ideias dele sejam implementadas, ele vai poder falar sobre a comida, ele vai poder falar sobre o salário, ele tem ambiente para falar sobre a projeção dele, e não é todo ambiente que dá esse aspecto positivo de liberdade de falar o que pensa de uma forma, né, educada, de uma forma construtiva com o seu profissional. E nasce muitas vezes a frase obedece, manda quem tem juízo e obedece quem tem razão. E isso vai emudecer esse sujeito. Isso daí vai fazer com que esse sujeito comece a falar de outra forma dentro da empresa. E daí ele vai começar a aparecer lá na área do Dr. Gunther. Ele vai lá na área médica. Ele vai começar a faltar. Ele vai começar a atrasar no trabalho. Ele vai começar a ter problemas com não cumprir procedimentos. Ele vai ter...
Eu vou pegar esse seu gancho, Claro, doutor. Valdir, por favor, fica à Exatamente vontade. passando aqui para o doutor Gunter. Primeiramente, Aham. seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Por que a Obrigado, atenção Valdir. desses pedidos médicos externos para restrições ao trabalho? Perfeito. Bom, como vocês colocaram aí, né, nesse prisma que o João colocou aí, é, é algo que a gente presencia em inúmeras empresas, sejam elas multinacionais, empresas nacionais, de diversas culturas, porque ainda que a cultura seja, né, externa, essa multinacional que se aloca no Brasil, ela acaba por si só tentando trazer essa cultura, mas com pessoas, obviamente, né, do Brasil e com as características, culturas de cada um, cada indivíduo, cada funcionário que busca aí o seu emprego e seu suporte, né, familiar, através da remuneração e tudo que a empresa vem a oferecer. Bom, dentro desse contexto, a gente procurou trazer esse risco operacional e que acaba por gerar um gigantesco passivo trabalhista, quando, como o João, meu grande amigo João Azeredo, trouxe aí, e quando ele trouxe todo esse cenário, todo esse contexto que ele bem apresentou, ele é algo que reflete muitas vezes, depois de várias tentativas, né, do funcionário tentar se adequar nessa cultura, tentar se adequar à forma como o gestor dele conduz, né, as rotinas, as responsabilidades que ele tem no trabalho, e diante dessas inúmeras incertezas, ele acaba por buscar aí, né, uma condição de estabilidade ou às vezes até algo proveniente do trabalho mesmo. Bom, dentro dessa análise, a gente se depara com algo muito comum, vivenciado em inúmeras empresas, como eu falei, e calhando primeiramente na medicina do trabalho. Então, a empresa tem lá o seu suporte de saúde, conforme a NR7, e tem toda a estrutura para receber o funcionário, todo ano fazer o exame periódico, acompanhar, né, a saúde do trabalhador. E quando a gente se depara ao longo dos atendimentos, como o João bem colocou, entrega um atestado com uma queixa, vou dar um exemplo aqui, às vezes de ombro, ou às vezes até uma condição psíquica, que é algo muito preponderante no momento, né, pós-pandemia de Covid-19. E aí esse indivíduo acaba por sentar na frente do médico do trabalho e colocar as suas queixas. Mas no contexto dessas queixas, há um amplo debate, que é o que a gente traz hoje, que é não apenas aquela patologia em si, que ele traz com a pergunta aí, bem colocada do Valdir, sobre a documentação de um médico externo. Então a empresa provém o recurso do trabalho, apresenta, né, dentro desse contexto do trabalho, do salário, dos benefícios, o plano de saúde, também fornecido para a empresa, onde ele busca lá um atendimento, como eu citei da parte de que a gente acaba encontrando, um exemplo, o ombro, e ele traz lá uma documentação, olha, fui atendido por um ortopedista, esse ortopedista me trouxe aí um tratamento, dentro desse tratamento, ele não recomendou que eu me afaste do trabalho, apenas 2, 3 dias para uma medicação, e, ó, doutor, tá aqui a documentação, ele tá recomendando esse tipo de tratamento, e nós, enquanto promoção e prevenção de saúde, a gente, obviamente, a gente analisa, nós somos médicos, né? A gente acaba analisando a condição de, de, de tratamento proposto por esse médico externo, né? Especialista em ortopedia, e aí a gente acolhe, vê, verifica, e isso, obviamente, dentro de uma multinacional, nós temos enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, ergonomista, engenharia de segurança, técnico de segurança, fonoaudiólogo, é,
Dentro de recursos humanos, tem todo o suporte ali de relações trabalhistas, como o João aí sabe muito bem, tem todo um bojo de especialistas de diversas áreas dando suporte para esse funcionário, onde a gente busca, né, após essa consulta, fazer toda essa integração e análise. Bom, é apenas uma condição ortopédica do ombro? Daí, dentro desse contexto, pessoal, o que, que a gente faz, tá? De prática? É receber, lançar lá no prontuário do indivíduo e fazer o acompanhamento. Basicamente, gente, é isso, tá? Esse é o contexto inicial que, a princípio, é a rotina nossa do dia a dia, de todos os médicos do trabalho, e isso se contextualiza em receber a documentação e pronto. Só monitorar o tratamento que está sendo feito externo. Muito interessante essa visão assim no âmbito da medicina do trabalho, né? Da resposta e como encara, de repente, esse, vamos colocar assim, esse formulário, esse pedido. Eu vou agora, doutor João, eu vou lhe perguntar por qual motivo as empresas não conseguem atuar de forma eficaz, né, para reduzir esse processo. Rodir, essa pergunta é a pergunta do milhão, porque cada empresa tem a sua cultura, tem o seu tamanho, tem a sua proporção. A gente vive agora num ambiente totalmente diferente, em que muitas pessoas hoje estão trabalhando virtualmente. A gente ainda não sabe o efeito desse impacto virtual na vida, na saúde dos profissionais. O meu pai é psicólogo, é clínico, eu já fui psicólogo clínico por algum tempo, e ele me traz relatos que realmente isso está gerando efeitos complicados, que ele ainda não tinha visto isso dentro de uma clínica. Mas as empresas em si têm alguns elementos, têm ali alguns representantes dentro da empresa que nem sempre estão alinhados num propósito. Então, por exemplo, o líder direto desse profissional, né? Ele está preparado para ser um líder, ou ele foi um técnico muito bom, mas não é preparado para ser líder, para ouvir. Ele tem estrutura para ser líder, né? Ou não, ele é um coordenador, por exemplo, que tem 60 pessoas abaixo dele. Ele não vai conseguir falar com essas pessoas, ele não vai entender o que está acontecendo ali naquela pessoa que chegou de manhã e que teve algo que durante a noite ele não conseguiu dormir. Então, esses mecanismos ali do líder atuante sobre as pessoas que estão ao redor dele, que estão sobre um ambiente que oferece risco, maquinários, processos, que vão gerar um impacto financeiro para a empresa, tem que estar atuante para ouvir e para fazer gestão de pessoas, para fazer com que aquela pessoa se sinta bem ao trabalhar. Tem outras estruturas também dentro disso, como os profissionais de recursos humanos, eles estão focados em tirar a pedra do caminho para esse líder, desenvolver esse líder para entender as necessidades do sujeito. Outro problema que a gente tem que pensar também nesse processo. Outra questão, a estrutura organizacional cada vez mais é cobrada por redução de custos. Então, a redução de custo, muitas vezes, se não for bem desenhada, arquitetada, vai impactar em redução de pessoas. E não é feito uma engenharia para adequar a necessidade de pessoas aos processos. O foco sempre vai estar no processo, nas máquinas, na otimização, e o humano é sempre um ponto de risco. Primeiro que muitas vezes as decisões das empresas passam por pessoas que têm foco em resultado financeiro e não têm o viés do olhar humano diante das pessoas. E a gente consegue ver claramente as empresas que focaram no humano, focaram no entendimento, abriram canais de comunicação, entenderam as necessidades, puseram um nível adequado de líderes para número de pessoas, né, esse span of control aí que é muito dito e no mundo organizacional, traz um resultado muito diferenciado, muito. Então, as empresas que têm o maior nível de engajamento são as empresas que têm maior nível de produtividade e são as empresas que conseguem ter uma lucratividade diferenciada das outras com foco apenas no processo de mecanização.
Então, esses elementos formam um caldeirão que chama cultura dessa empresa e que vão ou não trazer a saúde ou adoecimento desse sujeito, e esse adoecimento, no final, se chama passivo trabalhista. Obrigado, essa aí foi a resposta do milhão. Vamos voltando aí à nossa seara da medicina do trabalho, eu vou perguntar aqui para o Dr. Gunther, né, que nesse cenário pode haver desvios de funções pelas restrições de atividades? Pode sim, Valdir. Isso é muito comum. O médico do trabalho, a dica, né, dentro da ANANT aqui, a gente nesse bate-papo, é importante na formação do profissional médico do trabalho, ele ter atenção para isso. Porque, obviamente, a gente sabe, né, dentro da formação nossa, que esse desvio de função não pode acontecer. Então, o indivíduo foi contratado para ser um operador de máquinas, dentro ali da rotina dele, ele tem um escopo de tarefas a ser cumprido. À medida que o profissional médico do trabalho recebe ali algumas restrições desse ortopedista, como eu falei no bloco anterior, ele não pode simplesmente falar assim, olha, se você não pode movimentar esse ombro, como é o exemplo que eu coloquei, acima de 90 graus, não pode ter uma carga de peso dentro desse contexto aí, próximo do corpo, com uma boa pega, vai infringir no tratamento que o ortopedista colocou, obviamente, ao receber essa documentação externa, o ortopedista, isso é muito importante de deixar claro, que é uma problemática do dia a dia de todo especialista em medicina do trabalho, que é a falta de comunicação entre o especialista médico do trabalho e o ortopedista que está lá na ponta, suportado pelo plano médico que dá esse recurso de atendimento pelo funcionário, né, através do plano de saúde suplementar, ele acaba muitas vezes tendo lá um pedido, olha, não pode movimentar, não pode fazer isso, aquilo com aquele segmento corporal, no exemplo aqui citado do ombro, e muitas vezes o médico do trabalho se depara com aquela situação, vê o cargo que o funcionário tem dentro da empresa, ele foi contratado numa empresa privada para exercício daquela atividade, e aí ele fala, puxa, como é que eu faço? Bom, o primeiro ponto dentro da sua pergunta é, não posso colocar essa pessoa para exercer uma atividade que não seja condizente com o contrato. Então, o que rege o contrato, eu tenho esse sacrifício, esse detalhamento a ser feito, enquanto especialista em medicina do trabalho, para que não curse com um desvio de função. Então, se ele é um operador de máquinas, ele tem que estar ali no chão de fábrica, na produção, dentro do exercício de 50% ou mais das suas tarefas, para que ele não tenha esse desvio de função. Lembrando que é um outro campo aí de a gente explorar, né, que muitos colegas aí, aqueles que estão começando, ou aqueles que já estão um bom tempo já na atividade, é essa interação que eu citei, e o João colocou muito bem aí, sempre lembrar, a atuação do médico do trabalho não se restringe só ao campo do consultório ali dentro da empresa. Então ele tem que fazer essa interação e cuidar junto com o gestor direto, recursos humanos, segurança, tudo para que esse indivíduo, como o ortopedista não quer afastá-lo do trabalho, quer tratar o doente trabalhando, nós temos essa missão de integrar esse indivíduo para que ele não se sinta excluído, ele seja, né, um dos fatores que aí eu vejo o João, parceiro de longa data aí, trabalhando muito esses aspectos de inclusão, né? Fazer com que essa pessoa está adoentado, está com problema, ok. Enquanto nós temos aí todo esse arcabouço que eu citei, a gente tem que dar suporte para ele e cuidar com essa atenção com relação aos aspectos legais. Não fazer desvio de função. Reduzir um pouco das tarefas que ele tem, enquanto cargo de contrato de trabalho, mas sempre manter de 50% ou mais das tarefas dele. Ok, muito obrigado, doutor Gunther. Realmente muito interessante. Agora, uma pergunta muito interessante que, assim, eu vou passar essa pergunta para o doutor João, que principalmente você é empresário, que está acompanhando aqui o nosso programa, né? Como as empresas podem prevenir passivos trabalhistas e reduzir o seu risco operacional, doutor João? Valdir, o Gunther trouxe um elemento muito importante aí, né, que diferencia o sujeito da doença.
Então, a gente trata o sujeito e a gente cria mecanismos para tratar a doença, mas antes tem que entender esse sujeito. Essa pessoa tem que ter claro para ela os processos dentro da empresa. Existem processos claros? Eu tenho certeza que a pessoa entendeu aquele procedimento. Existem políticas claras dentro da empresa, porque aquilo que é dito, aquilo que é falado e que tem clareza para as pessoas, não gera nenhum tipo de insegurança. A insegurança, o medo dentro do ambiente de trabalho, qualquer tipo de medo, o medo operacional de você estar pondo o seu corpo em risco de um acidente, o medo de ser mandado embora, o medo daquele chefe que é um opressor dentro daquele ambiente. Então, o papel desse líder tem que ser desenvolvido para esse processo fluir, para a pessoa perder esse medo e estar ali com a cabeça livre para produzir, para ter ideias para produzir, para ter ideias para gerar mais riqueza, para ter ideias para melhorar a qualidade do produto. Esses elementos são muito importantes para ser levado em consideração. O RH está facilitando esse processo. O RH muitas vezes não é tido dentro das empresas como um elemento de mudança cultural. E a mudança cultural é trazer um ambiente saudável psiquicamente para esse sujeito, para que realmente ele não adoeça dentro, não cria essa doença dentro do ambiente de trabalho. E hoje, quando se adoece dentro do trabalho, as empresas também não sabem lidar com essa doença dentro do mundo do trabalho. A pessoa é rotulada dentro do ambiente do trabalho, a pessoa não consegue retomar a sua identidade profissional de produção. O corpo está machucado, mas nem sempre a mente quer acompanhar aquilo ali. O esforço, a briga interna entre esse corpo e a mente dele é muito difícil. A empresa tem que entender isso daí e tem que criar adaptações para esse corpo dentro do local de trabalho, para que ele não perca a sua identidade profissional, para que ele não perca o orgulho de trabalhar, para que quando ele retorne para casa, ele tenha uma história positiva do papel dele, da importância dele dentro da empresa para a família, seja para a esposa ou para o marido, se for a mulher ou o homem. Esse papel social, onde tenha orgulho de trabalhar, orgulho de pertencer, são as formas mais eficazes de diminuir e trazer esse empregado para o entendimento daquilo que é o papel dele dentro da empresa. Então, a área médica tem uma função imprescindível, a área de recursos humanos, a liderança dentro da empresa. O sindicato dentro da empresa também tem um papel muito importante em construir esse ambiente de trabalho positivo, que dê apoio para esse profissional reconquistar a autoestima e ter visão de eu vou me curar e eu vou voltar a produzir e eu vou crescer dentro dessa empresa. É muito importante destacar o papel da área médica nessa. Eu vou perguntar para o Dr. Gunter, né? Na verdade, são duas perguntas e uma, né? Como todo esse tratamento médico visa a cura, por que relatórios apontam piora dos problemas com o tempo, né? E quais as angústias mais evidentes nessas situações, doutor? Vamos lá, Valdir. É aquela coisa, né? Nem tudo são flores. E dentro desse contexto, é importante que nós saibamos o que é o papel dentro de cada profissional que tem que ser de fato executado e, claro, sempre dentro do Código de Ética Médica, ser respeitado, né, os limites de cada especialidade. Bom, no dia a dia, nesse bate-papo nosso, eu acho que vai ser muito construtivo para os demais colegas e todos, né, os empresários, todo mundo que ouvir e ver esse bate-papo nosso, vai ver que realmente é algo extremamente comum em todas as empresas, seja elas nacionais, multinacionais, que é exatamente esse ponto, esse tópico que a gente está tratando, né? São funcionários trabalhando no dia a dia, onde, como eu citei, tem todo o arcabouço de suporte de recursos humanos, segurança, saúde, meio ambiente, todo mundo voltado ali para atenção à produtividade e, de repente, nós sabemos, né, que todo indivíduo, enquanto ele está ali no trabalho,
ele tem todo esse monitoramento. Agora, quando o indivíduo sai da porta da empresa para fora, não tem ninguém monitorando ele, buscando alertá-lo sobre os riscos de determinado tipo de comportamento, e todo esse cenário de equipamentos de proteção individual, que toda a parte de segurança, almoxarifado, cuida, equipamentos de proteção coletiva, que são as faixas de sinalização, ventilação, iluminação, e entrando aí num ponto que o João citou e me fez aqui um gancho para a gente refletir, né, que é toda a estrutura de ergonomia. Quando eu falo ergonomia, né, que é o quê? É o trabalho sendo totalmente voltado para a adequação da condição humana no exercício da sua produtividade, seja ela física ou mental, né? Quando se fala ergonomia, é parte física e mental. Então, o indivíduo sai da empresa, ele está, obviamente, fazendo as suas atividades de lazer, as suas atividades de exercício físico, está sendo monitorado, não está. Esse indivíduo tem um segundo trabalho como bico, que a gente sabe que o mundo de hoje está muito complexo, tem muitas responsabilidades familiares, e além desse contexto, são os filhos ali, numa época de produtividade, em que ele tem que tentar fazer um plus a mais para as despesas familiares, e dentro desse cenário todo, não há, obviamente, um monitoramento externo. Bom, dentro disso, como você me perguntou aí, Valdir, é o quê? É você se deparar, enquanto médico do trabalho, com a documentação que vem do médico externo de que ele está tratando, e muitas vezes, às vezes ele até se afasta, né, para o INSS, para ter o tempo de recuperação com total repouso, que é o que é recomendado, mas às vezes a pessoa tem tantos afazeres, tantas responsabilidades financeiras, que ele deixa de trabalhar naquela empresa, mas ele continua fazendo o bico dele, ou tentando sobreviver, criar uma forma de ter outros recursos para sobreviver. E nesse cenário, a gente vê muitas vezes relatórios intermináveis, onde o ortopedista coloca lá que ele está tratando, mas nunca tem a recuperação. E nós sabemos que dentro da saúde, né, todo médico, dentro do seu contexto de formação, visa o quê? Curar o doente. Quando o doente traz aquele problema, como eu coloquei inicialmente, do ombro, muitas questões ortopédicas ou até psíquicas, que são as duas mais preponderantes, é buscar o auxílio do especialista para que ele cure o indivíduo. E quando esse indivíduo não cura e vem mantendo repetidas vezes ali no ambulatório de saúde ocupacional, mantendo a sua queixa, e nós já dentro dessa interação toda de cuidado com relação aos critérios que eu citei de ergonomia, de recursos humanos, de segurança e tudo, e o indivíduo continua numa condição de não melhora, é onde entra, digamos, como aí, né, a pergunta do milhão, né, a resposta do milhão, e aí eu complemento com a fala do João, que é o quê? Que aí é o pulo do gato e a dica principal, talvez, desse bate-papo nosso. Documentar todas as tratativas. E isso, gente, é fundamental não apenas para a empresa, como também para o próprio trabalhador, para que ambos os lados, as partes, né, dentro do âmbito aí jurídico, dentro do passivo trabalhista, quando entra nessa esfera de litígio judicial, é importante a gente lembrar que essa documentação, desde o princípio que entra a documentação ali com um pedido simples de restrição médica, que nós colocamos o que a empresa faz, o que o indivíduo deve fazer enquanto empregado, as responsabilidades do empregador e do empregado. E dentro desse contexto, eu e o João aí, por essa longa experiência profissional e também de amizade, óbvio, eu tive a sorte, né, de encontrar esse cara aí que é fantástico. A forma de ele enxergar as coisas foi fazendo com que no primeiro bate-papo que a gente teve lá atrás, de muitos anos, numa outra empresa, nós nos deparamos com esse cenário e vimos que outras empresas também vivenciam isso. E de que forma resolver? Foi aí que a gente
buscou implementar alguns protocolos, e aí um alerta, protocolo, gente. Faça protocolos, documente tudo isso. Não fique só na condição verbal. Isso é segurança para o empregador e também para o empregado. Para que sejam as tratativas que se estende à porta da empresa, que sejam também quando traz para o interior desta, seja qual for a cultura, que se isso seja muito bem documentado. Bom, então dentro dessa diquinha aí é o quê? Dentro desse protocolo, e nós temos aí, de acordo com cada cultura da empresa, as normas que tem que ser, né, seguida, que a gente sabe, dentro das NRs, que todo médico do trabalho e envolve aí outros recursos, a gente está atento para essas formulações de que, por exemplo, fulano, o seu ortopedista colocou essa condição para você, nós iremos seguir um protocolo envolvendo recursos humanos, segurança do trabalho, o seu líder. Nós temos todo o cuidado de ergonomia, então a gente vai documentar isso, para que fique claro que esses cuidados de saúde não se limitem apenas dentro da empresa, que fique também o cuidado fora da empresa, que você se atente para isso, para que você tenha a sua total recuperação, e como o João bem falou, você não perda a sua autoestima, que você recupere e volte ali para o seu contrato de trabalho normal. Então, essa condição é uma condição temporária enquanto você se trata. E isso tudo que eu estou falando, tudo bem, muito bem documentado, assinado por todas as partes. E isso tem um começo, meio e fim, como toda doença. E quando não tem a cura, obviamente tem um controle. Esse controle estabilizado, o indivíduo volta a ter a sua funcionalidade e produtividade, porque funcionalidade e produtividade são conceitos diferentes. E dentro desse contexto, aí com toda a liberdade aí para o João também poder complementar, a gente sempre, com toda essa documentação e seguindo, mês após mês, a cada 30 dias, num processo de renovação, assim como a Previdência, né, através do INSS, faz isso. Então, o indivíduo tem, às vezes, um afastamento, ele tem lá um benefício. Esse benefício concedido pela Previdência, pelo INSS, ele tem uma data, fim. Se ele quiser prorrogar, ele tem que manifestar, senão ele está de alta programada. Da mesma forma, nós recomendamos, pela nossa experiência, minha e do João, nessa empresa que a gente está junto e nas outras que a gente já esteve, é o quê? Tudo documentado e com a mesma formatação que o INSS segue, que é um padrão nacional, nós recomendamos que a empresa também faça essa prática, estenda essa prática. Ou seja, olha, fulano, você não está desamparado. A cada 30 dias você precisa trazer um relatório do seu médico externo para saber se o tratamento está adequado. A empresa fornece, muitas vezes, na maioria das vezes, um plano de saúde. Através desse ortopedista, nós queremos acompanhar, fazer contato, convidar o indivíduo que nós convidamos também, dentro do protocolo, o indivíduo comparecer à companhia, conhecer todo esse cuidado de ergonomia, toda essa atenção ao ser humano, como o João falou, e não apenas a um número. E dentro desse contexto, para que o empregado se sinta integrado nesse processo de recuperação patológica e ele tenha um acompanhamento. Mas por que, para finalizar, por que todo esse cuidado? Porque muitas vezes, ao longo desse processo, essas situações elas se perdem. E aí o gestor, como o João falou, tem 60 pessoas para cuidar. Ele não consegue sentar, fazer um bate-papo mais aprofundado com cada indivíduo para saber aonde está pegando, onde está o problema familiar, como é que está ali esse aumento de... Muitas vezes eu vejo funcionários sinalizando, olha, aumentou a parcela da mensalidade do meu filho, então eu estou fazendo uma laje lá, eu não contratei um pedreiro, estou fazendo a mais. Então, nós alertarmos o indivíduo que nós estamos ali para apoiá-lo. E dentro desse contexto, ele entender que o empregador está disposto, com todo esse recurso que a gente já citou, de dar suporte a ele, para que ele vista a camisa junto com a gente e não entre nesse litígio. Porque quando entra no litígio
judicial, né, que a gente fala passivo trabalhista, é quando eles pegam, alguns poucos funcionários pegam todo esse arcabouço, que muitas vezes a saúde ocupacional, recursos humanos, a segurança, o próprio líder não documenta, e aí ele pega todo esse cenário e traz para o aspecto jurídico, colocando a empresa como uma situação de que culminou e gerou todo esse caos para ele, e aí ele requisita, né, judicialmente, inúmeros outros pedidos, colocando como uma condição de que a doença proveniente é do trabalho de fato, contestando todo o cuidado de ergonomia, contestando todo o cuidado de recursos humanos, contestando todo o suporte, inclusive dos colegas sindicalistas, contestando todo o suporte que o empregador ofereceu, em detrimento de ter ali um outro recurso jurídico, né, financeiro a mais. Mas isso como a gente fala, esta interação, esse cuidado entre empregado e empregador é fundamental para que não chegue nesse cenário. E a gente vê muitas vezes em inúmeras empresas esse cenário acontecer por falta do quê? De protocolos, procedimentos escritos, tudo muito bem documentado, para que ambas as partes tenham evidências administrativas ou até, se acontecer uma judicialização, que tenha ambas as partes o seu poder de defesa para que a justiça, né, como a gente sabe, seja de fato alcançado o seu êxito adequadamente à parte que for, obviamente, né, a mais, digamos, injustiçada. Muito obrigado Pode pela só fazer participação, senhores. Meus áudios tá solto? Tá complemento beleza. Assim, nós estamos chegando já, o avião está descendo já a rodinha, estamos chegando ao período de pouso do nosso programa. Logicamente, eu não encerro sem as nossas considerações finais, aproveitando aí pelas considerações do Dr. João. Muito obrigado pela participação, Dr. João. Suas considerações finais. Agradeço muito a participação, o Gunter, que é um cara brilhante, que a gente tem uma parceria muito grande. E se fosse falar para esse profissional e para esse dono dessa empresa, esse empresário, crie um ambiente para se falar abertamente e para se ouvir atentamente. Crie esse ambiente porque, tendo isso, vai ter um ambiente saudável de trabalho que não vai culminar num passivo trabalhista. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Gunter, também pela sua participação. Suas considerações finais? Obrigado mais uma vez pela ANANT, por todos os colegas de todas as áreas, porque eu digo que nessas considerações finais, saúde ocupacional não se faz apenas no aspecto saúde. Recursos humanos, meio ambiente, segurança, todos os líderes das empresas que sofrem junto, é importante essa integração. Essa integração, como o João bem colocou, voltado para uma discussão bem aberta, ela realmente traz a solução. Porque, gente, a economia, a industrialização 4.0, agora 5.0, busca, sim, muita tecnologia de informação, muita mecanicismo, sim, mas nunca vai tirar a condição humana. E essa condição humana, como a gente está trazendo aqui, sendo bem trabalhada, sendo bem clara, ouvindo todas as partes, trazendo um debate aberto, com muita técnica e profissionalismo, tem a melhor solução. À medida que se fecham cada um dessas áreas e não se integram, obviamente o resultado é o passivo trabalhista. Quero agradecer toda a ANANT, todas as pessoas que acompanharam a gente aí e dizer que o nosso canal, tanto o meu quanto do João, está sempre aberto, dentro das nossas limitações, a entregar o melhor possível aí para todos nós. É isso aí. Em nome de toda a diretoria da ANANT, quero agradecer muito essa participação brilhante do Dr. Gunter, do Dr. João, para debater esse tema tão interessante. Mas eu quero agradecer principalmente a você
que participou, que mandou o seu recado, que está aqui nos acompanhando até agora. Lembrando que esse programa também vai ter a sua versão em podcast lá na plataforma Spotify. Nós estaremos de volta numa próxima edição da sua TV Anante. Até lá!